A todas e a todos. Senhor presidente, suba a tribuna hoje apenas para repercutir para a imprensa, para o povo do Recife, dentro do nosso projeto ainda de patrulhamento às escolas, no retorno às aulas. Na última segunda-feira estivemos aqui nessa tribuna falando da nossa visita ao Complexo Escolar Luiz Vaz de Camões. E aqui registramos, segundo o nosso ponto de vista, que a escola ainda não estava funcionando, uma vez que foi um prédio adquirido da antiga escola Walt Disney, com ainda muitos problemas estruturais e não tinha a mínima condição de aula. Passado-se uma semana, depois de muita pressão popular, e aqui eu queria destacar o que eu chamo de controle social, quando a população sabe dos seus deveres, mas também dos seus direitos, pais, alunos, professores, gestores, esta casa também, através do nosso mandato de outros colegas, uma ampla pressão, vereador Antônio Luiz Neto. E para nossa surpresa e alegria, visitei novamente a escola hoje e a escola estava entregue finalmente às crianças, as portas abertas e as crianças na sala de aula. Registro aqui, vereador Eustáquio, a nossa admiração em uma semana o quanto foi feito naquele lugar. E a ideia que a gente tem de fazer uma oposição crítica, mais construtiva, é reconhecer aquilo que é bom. Quando é ruim, a gente reclama, como eu reclamei semana passada aqui, falando que houve morosidade e falta de planejamento para a execução das obras de reforma desta unidade. Mas passada-se uma semana depois da nossa denúncia, depois que muita pressão popular, a escola está de fato um brinco, inclusive com todas as salas climatizadas, embora destaco que nem todas ainda estão funcionando plenamente, uma vez que ainda precisa de ajustes, sobretudo no sistema de energia, uma vez que a rede existente ainda não comporta a carga que hoje toda a escola climatizada deveria suportar. Mas fica aqui o meu registro, e aqui não é simplesmente parabenizar a gestão, mas reconhecer que o trabalho foi feito, e quando foi feito a gente tem que dar publicidade também àquilo que foi feito. Mas registrar, sobretudo, o papel dos pais e das crianças nesse trabalho, vereador Fernando. A comunidade se mobilizou, buscou os seus direitos, e a escola hoje, Luiz Vaz de Camões, aquele complexo, está funcionando com mais de 500 alunos ingressos hoje, e a gente fica feliz, porque essa é uma conquista do bairro do Ipicep. Não é a conquista de um mandato, é a conquista do povo do Recife, é uma conquista da educação. Mas fica aqui ainda o nosso alerta, vamos continuar fiscalizando, uma vez que a proposta daquele complexo é que funcione também uma creche para atender as crianças de 0 a 3 anos. No entanto, a promessa da Prefeitura é que isso passe a funcionar a partir do segundo semestre. E nós vamos fiscalizar para que não aconteça o que ocorreu no início desse semestre, correria para se entregar uma obra. Então a gente exige que seja feita com planejamento, de maneira que em agosto o bairro de Ipicep, a Zona Sul, possa ter ali uma unidade, né, uma unidade que possa receber as crianças do ensino infantil com a nossa creche e também funcionando como uma escola com um tempo integral que é hoje. Então fico feliz em poder registrar isso hoje, mesmo como líder da oposição, trazer esse bom relato, que passado-se uma semana de caos, hoje a escola, de fato, foi inaugurada como ela deveria ser. Quero registrar aqui o trabalho de toda a gestão da escola, equipe de professores, todo mundo muito motivado, porque a escola realmente, vereador Ivan Moraes, foi entregue nas condições que deveria ser entregue, mas graças à pressão do povo que exerce o seu papel de controle social, para que, de fato, não se faça simplesmente propaganda, mas que se cumpra e se dê ao Recife uma educação que o povo merece. Então, registro aqui que a escola Luiz Vaz de Camões no Ipicep está funcionando e nós vamos continuar acompanhando para que a creche seja entregue, para que a reforma na quadra seja concluída e que aquela escola possa funcionar em plena capacidade, não atendendo apenas a região do Ipicep, vereador Aderaldo Pinto, mas o Ibura, a Zona Sul, Boa Viagem, Estância, Areias, Imbiribeira, porque tenho certeza que aquela escola, da forma como ela foi proposta, ela vai trazer grande benefício para a nossa rede. Então, registro aqui a minha alegria de trazer essas boas novas, que agora sim, não aplaudi, mas posso registrar que a escola foi inaugurada, diferente da semana passada, que era só tinta, cheiro de tinta e muita bagunça. Mas hoje, passado-se uma semana, a Prefeitura fez um trabalho no mutirão, nunca se viu tanto funcionário naquele lugar, graças a Deus, graças à pressão popular que se fez presente e a obra foi entregue, e a gente espera que os demais serviços prometidos também sejam entregues a contento, sobretudo a climatização, que esse programa Novo Clima saia da propaganda e que nós tenhamos de fato 100% da rede climatizada como foi prometido e ainda não foi cumprido por esta gestão. E não é favor não, falava para os pais e alunos naquela escola, político não faz favor para ninguém, político cumpre com a sua obrigação. Prefeito, vereador, todos nós recebemos para isso
E não é motivo para parabenizar o A e B. Reconhecer o que está bom, mas buscar solução para aquilo que está ruim. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que abençoe a cidade do Recife. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Ana Lúcia. Excelência, tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da imprensa e as pessoas que nos acompanham nas galerias, também o que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu subo à tribuna essa tarde para repercutir dados, hoje, na imprensa da SDS, um balanço, vamos dizer assim, trágico, sobre o número de mulheres vítimas de violência e mulheres mortas apenas nesses 2 primeiros meses do ano, vereador Ivan Moraes. E é muito triste nós repercutirmos notícias como essa, porque a sensação que a gente tem é de impunidade, é de medo. E medo é o sentimento de toda mulher, menina, que hoje é moradora da cidade do Recife ou desse estado, porque foram registrados 3.899 casos, pasmem, senhores, 4.000 casos registrados, repito, fora aqueles que não chegam nas delegacias, não chegam nos órgãos de segurança. E a gente sabe que são muitos, porque o sentimento de impunidade faz com que nós, mulheres, também recuemos na hora de prestar a queixa, de fazer o BO e de ter a medida protetiva. Desses casos, 990 ocorreram na região metropolitana, aqui na cidade de Recife, Olinda, Paulista e as demais cidades. As estatísticas são cruéis. 20 mulheres foram mortas e o registro de feminicídio, ou seja, morreram pela condição de serem mulheres. Mulheres que foram mortas e que já tinham, vereador Gilberto Alves, em sua maioria aqui, registros de ocorrência, boletins que já tinham sido vítimas de violências pelos seus companheiros, pelos seus ex-maridos e atuais companheiros, homens que deveriam conjugar o verbo diariamente de cuidar, proteger, amar, praticam e cometem as mais cruéis violências. O sentimento de impunidade é esse que eu trago aqui na tribuna, é o que aconteceu no final de semana, onde o acusado, o suspeito do crime da fotógrafa Leandra Jennifer da Silva, de apenas 22 anos, sair pela porta da frente da delegacia. O suspeito Rafael Cordeiro Lopes, empresário de 32 anos, se apresentou à polícia e saiu pela porta da frente. Segundo a polícia, não havia sido expedido o mandato de prisão para ele. Só foi expedido depois. É muito cruel. Uma família que perde uma filha, que perde um ente querido, uma mulher numa situação tão cruel, de tamanho descaso pelo governo, pelas políticas públicas. E eu me pergunto, nessa festa carnavalesca que está chegando, festa onde a cidade quase que toda participa, quais são as políticas que serão colocadas em prática para a segurança da mulher e da menina que vai estar nessas festas, participando das folias de Momo? Quantas mulheres serão mortas, vereador Almir Fernando, ao término desse período carnavalesco? Porque a estatística de apenas, não fechamos o 2º mês do ano, e já aí apresenta quase 4.000 casos, 20 mortas. Os nomes dessas mulheres viraram notícias. A voz foi silenciada. E nós que aqui ficamos, às vezes não temos nem forças para dizermos da nossa indignação. Tailane Beatriz, no dia 12 do 1, teve 70% do seu corpo queimado na cidade de Itaquitinga, Zona da Mata. Em Candeias, uma estudante que foi nossa aluna no Oswaldo Lima, com apenas 18 anos, teve 55 facadas no seu corpo e foi jogada em um terreno baldio. Mais um crime cometido suspeitamente pelo companheiro dela.
O que poderá acontecer nesse período carnavalesco? É a pergunta que eu faço. Qual é o plano, qual é a política que vai estar na rua, operando para garantir segurança para nós mulheres? A gente ouve falar num pacto pela vida do governo do Estado. Acho que o governo precisa pensar, e aí a política municipal também precisa pensar no pacto pela vida da mulher. É preciso que a gente pense nisso. E eu vou aqui pedir à presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Casa que nós pautemos isso. Nós comecemos a visitar os órgãos de segurança desse município para sabermos quais são as políticas efetivas de segurança que serão oferecidas às mulheres diante desses números, diante do caos absoluto que se encontra. É perigoso uma mulher viver na cidade do Recife. Não importa a idade. Heloísa, que foi minha aluna, só tinha 18 anos. 55 facadas no seu corpo magro. Ceifou aquela vida. Como mãe e mulher, eu faço um apelo. Pensem, todos, e aí não é só o homem, não é só a mulher, não é só os governantes, mas toda a sociedade. A gente precisa pensar num pacto pela vida e segurança de nós mulheres. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Excelência. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Hélio Guabiraba. Vossa Excelência tem 5 minutos. Não, não. Vê se hoje eu não. Vê se hoje eu não fico aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus amigos da imprensa, senhores da galeria, minhas senhoras e meus senhores, venho hoje a esta tribuna para falar de um assunto que é muito importante para os vereadores, para o povo da nossa cidade, para o povo do Recife, principalmente aqueles que vivem e que moram nas encostas da nossa cidade. Fomos, como morador da Guabiraba, beneficiado hoje numa barreira que chama atenção. Mas eu não queria, logo no começo, falar nesta barreira. O vereador João da Costa, que já foi prefeito da cidade, e quando chega essa época, sabe das dificuldades que o povo passa, né? Mas hoje eu queria parabenizar aqui o prefeito Geraldo Júlio e toda a sua equipe, pela preocupação e pela prevenção antes que aconteça as chuvas na nossa cidade. E eu queria aqui ler alguns trechos. Essa semana eu tive o prazer de participar da Operação Inverno, vereador Almir Fernando, que foi lá no Boleiro. Vossa Excelência também estava lá. Quando eu cheguei, Vossa Excelência já estava saindo. Mas a preocupação do prefeito Geraldo Júlio, que é pertinente, e que pode, se Deus quiser, salvar muitas vidas, eu gostaria de mostrar alguns trechos aqui. 95 milhões de investimentos, apenas faltando ainda a autorização de 30 milhões, aguardando liberação do governo federal, com 11 secretarias e órgãos envolvidos nessa operação, 6.145 profissionais trabalhando na área, 3.365 milhões de metros de lonas plásticas para a contenção às barreiras, 16 mil pontos de lonas em área de risco, 50 mil vistorias em locais de risco, 16 mil ações porta a porta, de casa em casa, orientando a comunidade a não jogar lixo nas barreiras nem nas canaletas, 300 ações educativas nas escolas, 12 simulados para a prevenção de desastre, obra do canal do Parnamirim, que esse canal a gente sabe que quando ele está limpo evita muitos transtornos, 13 mil toneladas de lixo já retirados, 99 canais serão limpos ainda neste semestre, 10 obras de pontos críticos de alagamento,
3 urbanizações de ruas e 26 obras de contenção de encosta. É aí que entra a Guabiraba. Nessas 26 obras de contenção de encosta, gostaria de mostrar também que entre as obras do programa Parceria, 327 já iniciaram, 22 comunidades serão beneficiadas com o projeto Mais Vida nos Morros, e a Guabiraba foi beneficiada nessas 26 contenção de barreiras. Por isso que eu estou aqui parabenizando o prefeito Geraldo Júlio, não só pela Guabiraba, mas pelo Recife, por toda essa obra que será feita, que eu acabo de mostrar. E eu gostaria de mostrar aqui a barreira da Guabiraba, que tem 120 metros de comprimento por mais de 25 de altura. Uma largura de 120 metros de comprimento e altura de mais de 25 metros. E essa barreira era uma reivindicação antiga, ela pega, vereador Almir Fernando, do Córrego da Loura ao Córrego do Marreco. São 2 ruas envolvidas, com mais de 500 famílias que moram nessa área do morro, e tem uma visibilidade por dia de mais de 60 veículos que passam na BR-101, tanto na via local, que dá acesso a Guabiraba e a Nova Descoberta, quanto na BR-101, que sentido Paulista, Itamaracá, Cabo, Jaboatão. Então, é uma movimentação tremenda. O que eu quero dizer com isso? Além de fazer a proteção, dará uma visibilidade, número 1, àquela comunidade do Córrego do Ginipapo, porque vai ser revitalizado também as 2 escadarias que tem em seu entorno, e vai ter em cima uma canaleta para a descida das águas e um porta, a gente chama de corrimão, é um guarda-corpo que vai estar em cima da barreira, dando uma visibilidade maior. Por isso que eu não poderia deixar de, nesta tarde de hoje, agradecer ao prefeito Geraldo Júlio e a sua equipe por mais essa ação em prol da cidade, do povo da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Nesse momento, convido o vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência tem 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, venho à tribuna nessa tarde para informar aos meus pares que nós estamos realizando, entramos com requerimento para ser aprovado nessa casa sobre a parada de veículos da linha 2920 na Caxangá. Essa linha é a que faz Rio Doce CDU. E nós entendemos da importância para que ela possa estar parando ali nas estações BRT. A gente entra com requerimento solicitando essa casa, os vereadores, que possam fortalecer um pleito nosso, que nós fizemos ao Conselho Superior de Transporte, através do conselheiro Eliseu Santana, para que ali no eixo Caxangá possa estar ingressando as pessoas no BRT, ou seja, que esses ônibus que têm condições para ingressar no BRT, pois eles têm 3 portas, da mesma forma que tem os veículos do BRT, ele tem condição de ingressar ali e garantir para as pessoas uma maior comodidade, inclusive no sentido de quando chega ali naquela linha, de poder estar pegando o transporte numa estação do BRT, que é uma estação mais confortável e mais segura, ao mesmo tempo que eles também possam, a partir daí, ter essa ligação. No momento que ele para no BRT, você, a partir daquela estação, você pode se locomover para outros setores. E qual é a vantagem? Você sai com mais segurança
e quando o ônibus pode estar parando na estação BRT, vereador Ivan, ele garante que o percurso, a distância, que a maioria, você sabe que muitos estudantes usam ali, CDU Caxangá, ele diminui o percurso em 20 minutos. O percurso que ele faz de Rio Doce até a CDU, ele vai diminuir em 20 minutos o percurso. Isso é muito importante para os estudantes, isso é muito importante para a nossa sociedade. E algo melhor ainda, no momento que você ingressa ali na Caxangá, e você pode pegar aquele transporte ali, ele vai ter uma redução de custo na passagem. Isso é que é importante, é por isso que a gente foi procurado por líderes de associação, conversamos com as pessoas, no sentido de que o vale que você tem que pegar, quando você sai de Rio Doce para Caxangá, ou seja, para a cidade universitária, você paga o vale B, uma passagem com a tarifa mais cara. Mas se você tiver acesso da linha 29 e 20, nas estações BRT, você vai poder pagar uma passagem voltando menor. Em vez de você pagar o valor que é chamada tarifa maior, você vai poder pagar a tarifa A e não a tarifa B. Isso é de grande valia para toda a sociedade que mora ali, hoje naquele eixo Caxangá. Por isso que nós estamos fazendo aqui na casa, fazendo uma audiência pública. No próximo dia 16, já reservamos o plenário, uma audiência pública. Vamos estar participando do movimento juntamente com a sociedade ali daquela área que está pedindo para que realmente possa garantir para elas um transporte mais barato, um transporte com mais qualidade, tendo mais qualidade e mais rapidez para chegar ao destino. Nós vamos estar fazendo, e no dia 27 vai ser a reunião do Conselho Superior de Transporte, e lá vai ser debatido esse tema. Por isso que a gente pede aos vereadores que quando o requerimento a ser votado na casa, a gente possa estar aprovando esse requerimento, solicitando aqui dessa casa, para que o Conselho seja sensível a esse momento da importância que é atender aos moradores daquela região. Então, fica aqui da nossa parte essa solicitação aos nossos pares e também o compromisso de estar lutando ali para que realmente a gente possa baratear o transporte ali naquele percurso. Obrigado, Excelência. Convido o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Nilson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho hoje aqui repercutir a audiência pública que realizamos hoje pela manhã para discutir o processo de sucateamento e privatização das empresas federais de tecnologia e comunicação, Dataprev e Serpro. Foi uma audiência muito importante porque se conseguiu mobilizar uma centena de trabalhadores das duas empresas. Tivemos a participação dos vereadores Ivan Moraes, Luiz Eustáquio e Jaime Asfora, do deputado estadual Isaltino Nascimento, do deputado federal Túlio Gadelha e da assessoria do deputado federal João Campos. Foi bastante esclarecedora, porque foi possível tratar as informações sobre a importância dessas duas empresas, não só para o Brasil, mas a repercussão que ela tem na cidade do Recife. O Recife, que é um polo de produção de tecnologia da informação, que tem o Porto Digital, que é uma cidade de referência no mundo, e ter aqui centros de desenvolvimento de tecnologia, como tem a da Serpro, como já teve da Dataprev,
é muito importante para o desenvolvimento do conhecimento, da produção de sistemas que dizem respeito à vida cotidiana do cidadão brasileiro e do cidadão do Recife, porque são sistemas que tratam da previdência social, que tratam do seguro-desemprego, que tratam das questões trabalhistas, que tratam do imposto de renda, ou seja, todas as informações do cidadão brasileiro, desde o nascimento até a morte, são gerenciadas por essas duas empresas. Afora isso, significa quase 1.000 famílias na cidade do Recife que estão com seus empregos ameaçados. Famílias hoje cujos chefes não dormem direito, porque não têm perspectiva de futuro, estão com o seu trabalho no presente ameaçado. É fundamental, porque mesmo aqueles que defendem um Estado mínimo, que são liberais, sabem que em determinados países, na sua grande maioria, ou praticamente em todos, existem empresas estratégicas que têm que estar sob o controle do Estado. Essas duas empresas, além de ser estratégica, porque guarda as informações de todo cidadão brasileiro, são empresas lucrativas. O Serpro, nos últimos 2 anos, deu quase 1 bilhão de lucro para o Estado brasileiro. E qual é a lógica, senhores e senhoras vereadores, do Estado brasileiro vender essas empresas e pagar 200, 300 ou 400 milhões de reais por ano por serviços a empresas privadas? Isso só explica por outros interesses, não o interesse público, não o interesse do cidadão brasileiro, mas quem está lá a serviço do interesse de algumas empresas, que provavelmente devem ter financiado a campanha de alguns. É por isso que vamos articular essa luta. Tiramos lá um encaminhamento de aprovar aqui um requerimento e nós vamos dar entrada para que a Câmara de Vereadores se manifeste a bancada de deputados federais de Pernambuco para que ela entre em ação para que esse processo seja barrado no Congresso Nacional, se garanta os empregos das famílias pernambucanas, se garanta a soberania das informações de todos nós, cidadãos brasileiros, e garanta ao Estado brasileiro manter 2 empresas fundamentais na produção do conhecimento, na informação, na tecnologia da comunicação e que garanta e resguarde os dados da vida de todos os cidadãos brasileiros e não os transforme em mercadorias para que a Google da vida, uma Amazon, faça disso um grande negócio com as informações do povo brasileiro. Então vamos continuar lutando, articulando, para que a partir daqui a gente some forças e garanta o papel público e estratégico que é fundamental para a democracia brasileira destas 2 empresas. Obrigado, Excelência. Nesse momento convido o último vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Benjamin da Saúde. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, pessoal da imprensa, o pessoal das arquibancadas. Subo a essa tribuna para manifestar a minha solidariedade com os profissionais de enfermagem que no dia 12 de fevereiro de 2020, por volta das 20 horas, foram surpreendidos com uma ação policial que os atacou com bombas de efeito moral, spray de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo e bala de borracha, para dispensar os trabalhadores auxiliares técnicos de enfermagem que exerciam seu direito constitucional de greve. Vale ressaltar que os mesmos faziam um protesto pacífico em decorrência das péssimas condições de trabalho e salário. É um absurdo esses profissionais terem um salário base de R$ 774.
R$774, menos de um salário mínimo, para uma responsabilidade tão grande e tão preciosa, que é o cuidado com a saúde da população. Quero ainda manifestar minha solidariedade com o presidente do sindicato da categoria, o senhor Francis Herbert, que sofreu agressão física e foi detido pela Polícia Militar. A truculência policial representa uma afronta aos valores democráticos e não vamos aceitar esse tipo de atitude. Fizemos requerimento pedindo apuração e punição dos culpados. Outro tema que quero abordar aqui é a aprovação de nosso requerimento que pede voto de repúdio ao médico psiquiatra, Dr. José Gilberto Luna Sobrinho, que agrediu covardemente uma técnica de enfermagem com palavras de baixo calão e ameaças nas dependências do Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O vídeo com as imagens que viralizou e chocou o país começou a ser vinculado no dia 13 de fevereiro de 2020, dia da ocorrência, quando o médico procurou aquele serviço de saúde para receber uma hidratação em decorrência da quantidade de álcool ingerida, segundo ele. Valendo-se da posição de médico e a sua relação com a direção do serviço, queria prioridade no atendimento em detrimento dos outros pacientes. Vendo que seu pedido de prioridade não seria atendido, passou a agredir com palavras ofensivas, depreciativa, difamatória e humilhante contra a profissional de enfermagem. Infelizmente, médicos que agridem e menosprezam a formação e o exercício profissional da enfermagem são mais comuns do que imaginamos. Alertamos para que os trabalhadores, dirigentes sindicais, denunciem as agressões. Basta a humilhação. Depende também da informação e organização e mobilização dos trabalhadores. Quero ainda manifestar meu pesar com os familiares e amigos pelo falecimento da senhora Rafaela Salles, que partiu de forma repentina e surpreendente, deixando todos nós muito tristes. Solicito que, no momento oportuno, seja feito um minuto de silêncio em homenagem à servidora, presidente. Vice-presidente. Finalizo aqui com meu voto de repúdio a essa situação. Hoje a gente falar aqui dessa categoria tão importante que é a categoria de enfermagem, mas eu poderia estar falando de várias categorias, professores, profissionais da educação física, garis, agentes de saúde, qualquer uma. A gente viu agora uma categoria tão importante ser agredida com bala de borracha, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, porque estava lutando por melhores condições de trabalho e um salário digno. É incrível como hoje a gente encontra ainda profissionais que ganham menos de um salário mínimo, R$ 774. É um absurdo. E quero pedir aqui a compreensão de todos, que a gente não deixe mais isso acontecer. Essa foi a classe policial, os militares, que também fazem greve. Eu queria saber se, em uma greve desse, eles estivessem lá em frente ao Palácio das Princesas, e se o Palácio das Princesas pedissem a mesma coisa, que eles fossem abordados com bala de borracha, spray de pimenta, como é que seriam? Greve, direito de greve, faz parte da Constituição, o direito do trabalhador lutar por melhores condições de trabalho e dignidade salarial. Fica aqui meu pedido de repúdio. Obrigado. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, pela ordem, gostaria Excelência, de aproveitar o ensejo da solicitação do vereador Benjamin sobre o minuto de silêncio. Eu queria registrar também nessa casa o falecimento do funcionário da administração de Fernando Noronha, Márcio Azevedo, que faleceu ontem, afogado na Praia do Baldre, em Fernando Noronha. Eu acabei de chegar do seu sepultamento e aproveito para pedir a Vossa Excelência que acrescente o seu nome nesse minuto de silêncio. Obrigada. Excelência. Eu vou votar. Nesse momento, encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, o painel registra 27 vereadores presentes, 8 ausentes e 4 justificativas. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, faleceu a senhora Rafaela Bezerra Salles. Ela tinha 33 anos.
prestava serviço a esta casa através da empresa Adserve, trabalhando na recepção. Deixou marido e um filho adolescente. Ela também deixa inúmeros amigos e amigas, gente desta casa, parlamentares e funcionários de todos os setores. Rafaela foi uma funcionária exemplar e soube valorizar a amizade. Rafaela deixou saudades nos corações de todos nós. Ela imprimiu uma grande marca e viverá no coração de sua família, de todos os seus amigos e amigas da Câmara Municipal do Recife, para todo sempre. Nossa solidariedade, em nome de todos os vereadores e funcionários dessa casa, a esta família enlutada. E também, e assim peço, um minuto de silêncio pelo seu falecimento. E também, a pedido da vereadora Gorete Queiroz, peço um minuto de silêncio ao senhor Márcio Azevedo, administrador de Fernando de Noronha. Funcionário de Fernando de Noronha. Diretor funcionário de Fernando de Noronha. Um minuto de silêncio. Nesse momento, dou início ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Hélio Guabiraba que faça a leitura. Discussão única do requerimento de número 231/2019, de autoria do vereador André Regis, dirigindo voto de aplauso ao empresário João Carlos Paes Mendonça, pela entrevista concedida ao jornalista Magno Martins, no dia 19 de dezembro de 2019, no jornal Folha de Pernambuco. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 223/2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 250/2020, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento, encerro o prolongamento do expediente e passo à ordem do dia. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura. Discussão única do requerimento 193/2020, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 201, 202, 203, 204, 205 e o 206,
2020, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e o 230/2020, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 236, 237, 238, 239 e o 240/2020, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 241/2020, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 242/2020, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 243, 244, 245, 246, 247 e o 248/2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 249/2020, de autoria do vereador Augusto Carrera. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 251/2020, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 252, 253 e o 254/2020, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão, maioria absoluta dos pareceres. 18/2020 e o 910/2019, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça e de Meio Ambiente, opinando pela aprovação do projeto de lei 21/2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de maioria absoluta. Solicito a vossas excelências que registrem os seus votos no painel. Antes, solicito que o vereador líder do governo encaminhe a votação. Encaminhamos o voto sim, senhor presidente. O líder da oposição, como encaminha? Está liberado. Solicito que vossas excelências registrem seus votos no painel.
Pegou agora. Como vota o vereador Hélio Guabiraba? Como vota a vereadora Gorete Queiroz? Como vota o vereador Júnior Bocão? Como vota o vereador Renato Antunes? Como vota o vereador Renato Antunes? Cerrou. Pode ser. Encerrada a votação, solicito ao vereador Chico Kiko que anuncie o resultado da votação. 24 vereadores votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção, excelência. Aprovado em segunda discussão. Primeira discussão dos pareceres 428/2019, 912/2019 e o 768/2019, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, opinando pela aprovação do projeto de lei 119/2019, de autoria dos vereadores Heriberto Rafael, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho e Alcides Teixeira Neto, que proíbe a comercialização, a oferta gratuita de canudos de plástico em estabelecimentos que manipulem alimentos e bebidas no município do Recife. Obrigado, excelência. Coloco a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Encerrada a ordem do dia, nesse momento passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura. Vai chamar a atenção, não queria chamar Parecer final 31/2020, que dispõe sobre ampliação dos ex Caranguejo Tabaiares. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia. Não há mais nenhuma matéria, passo ao grande expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Lúcia. Declinou. Vereador Hélio Guabiraba. Grande expediente, excelência. Grande expediente. Declino. Vossa Excelência tem 15 minutos. Declinou. Convido o vereador Luiz Eustáquio. Declinou. Convido a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 15 minutos. Aline. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar sobre o lançamento do Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas, que aconteceu no último dia 12, quarta-feira passada, em Brasília. E eu tive a oportunidade de estar ali presente com várias autoridades que militam na área de drogas, artistas, pessoas que trabalham com esse público, pessoas que entendem o mal e a destruição que a droga causa na vida das pessoas. E a iniciativa ela visa fazer um chamamento para que entidades e sociedade civil também possam participar
do trabalho de prevenção e combate às drogas. Além do empenho do governo federal também em investir em políticas públicas efetivas na defesa da assistência aos dependentes químicos e familiares, a mobilização alerta também para o malefício do uso das drogas. Conseguimos ali reunir pessoas de diversas classes sociais, pessoas que têm pleno conhecimento, cientistas que sabem o que é a droga de verdade. A proposta também ela quer conscientizar a população sobre temas centrais, refletindo a posição da população brasileira majoritariamente contrária à população que é a questão das drogas. Participaram também vários artistas e também muitos atletas estavam ali presentes, fazendo depoimentos, dando a sua opinião. Alguns atletas que também já têm lutado relacionado à questão do doping, que também não deixa de ser droga, né? Então, hoje o nosso país ele tem um núcleo de doping muito forte, muito preparado para alertar também os atletas acerca do uso de drogas e combater também esse mal no meio desse segmento tão importante. Na ocasião também, o ministro Osmar Terra apresentou a cartilha produzida por meio da parceria com o Programa Educacional da Resistência às Drogas, que é o PROERD. O PROERD é um programa da Polícia Brasileira, e eu gostaria também de fazer aqui um parêntese relacionado ao trabalho do PROERD. Um trabalho importante, um trabalho que vai até as escolas, onde a polícia mostra para as crianças o malefício do uso das drogas e ensina as crianças a dizer não às drogas. E o PROERD ele passou por uma reformulação recentemente. O PROERD é um trabalho de voluntários, onde os policiais eles se voluntariam para poder dar as aulas nas escolas. E mobilizam não só as crianças, mas também os familiares e todo o corpo docente da escola. E é um trabalho de excelência. Inclusive, nós temos aqui na cidade do Recife o Dia Municipal do PROERD, que é uma lei de minha autoria. Foi logo quando eu cheguei aqui em 2013, foi uma das nossas primeiras iniciativas aqui nessa casa, por entender a importância do PROERD, valorizar esse trabalho tão importante da Polícia Militar, que é desenvolvido nas escolas para cuidar das nossas crianças na área da prevenção, que é o mais importante. O melhor é que as crianças conheçam as drogas, que as crianças entendam o malefício que a droga traz e que elas tenham possibilidades e oportunidades de pensar no seu futuro, de pensar na sua vida e não levar em consideração aquilo que muitas vezes lhes é ofertado dentro das próprias escolas, porque nós sabemos que hoje, infelizmente, tem traficantes que se infiltram dentro das escolas para poder trazer as crianças e adolescentes a fazer o consumo desses entorpecentes. Também foi feita essa iniciativa importante de milhares e milhares de cartilhas do PROERD, que é o material que a polícia utiliza para ministrar essas aulas. O governo federal, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a iniciativa do governo federal de investir na produção dessas cartilhas, que vai auxiliar o PROERD na ministração dessas aulas dentro das escolas com as nossas crianças, cuidando assim da prevenção, que é o que há de mais adequado relacionado à questão das drogas. Também foi feita uma carta sobre o tema que foi apresentada aos participantes, e o manifesto traz diretrizes para o encaminhamento de algumas questões práticas, como a realização de seminários, de encontros, de eventos temáticos, de ações contra as drogas no Brasil. E também entidades representantes da sociedade civil, pesquisadores, professores, universitários, artistas, atletas, que também assinaram essa carta. Então, foi um coletivo, uma força nacional, vamos dizer assim, contra as drogas. E esse fórum, ele se estabeleceu no dia 12, e o objetivo é que esse fórum seja levado por todo o país, por todas as cidades. E nós já estamos articulando, foi um dos motivos também que nos levou até ali,
trazer esse fórum para Recife, trazer esse fórum para Pernambuco, porque nós entendemos a importância dessa mobilização aqui na nossa cidade, vereador Luiz Eustáquio, que é um grande militante também da política de drogas. Então, esse fórum nacional que foi lançado contra as drogas, ele também vai chegar aqui em Pernambuco. Então, a gente fica feliz de ver que o nosso governo hoje se preocupa com essa questão, não está alheio a essa questão. É a primeira vez, como eu disse aqui na semana passada, que um presidente da República, que um ministério, que um ministro se posiciona abertamente contra as drogas, se coloca e coloca mesmo para poder mostrar para a sociedade que as drogas realmente fazem mal, que as drogas trazem transtornos sociais, transtornos à saúde, às famílias. Tinha uma mãe ali que ela fez um vídeo, esse vídeo está rodando aí pela internet, porque a gente está aí na iminência da legalização das drogas por parte do Supremo Tribunal Federal, e esse vídeo mostra essa mãe pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas se conscientizem, porque ela perdeu o filho dela por causa justamente da maconha. Então, esse vídeo é a mãe na porta da gaveta, aquelas gavetas que tem no cemitério, ela dentro do cemitério, ela com a foto do filho dela ali, na gaveta, mostrando onde o filho dela está enterrado, e ela sem poder fazer nada, chorando muito porque perdeu o seu filho, e ela faz um apelo, justamente para que as autoridades, para que o governo, para que a sociedade civil se una contra as drogas. Ela fez isso, esse vídeo, há um mês atrás, onde a apresentadora Fátima Bernardes levou aquela cantora abençoada, né, a Ludmilla, para poder cantar aquela música da Verdinha, que nós, inclusive, fizemos um voto de protesto aqui na Câmara de Vereadores do Recife, nos posicionamos contra a atitude da cantora Ludmilla, que é uma cantora que tem mais de 5 milhões de seguidores, na maioria jovens, e ela se dispõe, né, a fazer uma música, e não é a primeira, já é a terceira música que ela faz, e nessa música aparece ela no meio de uma plantação de alface, fumando, né, e ali se subentende que aquilo ali é maconha, que ela está fumando maconha, e fala também muito do tráfico, né, que está vendendo a verdinha a R$1. E ela diz na música que vai chegar um tempo que ela vai poder falar abertamente para os seus pais, para os seus avós, que ela faz uso. Então, é completamente um incentivo aos jovens, às crianças, aos adolescentes, a usar a maconha. Então, essa mãe, ela foi impulsionada, quando ela viu a cantora Ludmilla cantando no programa da Fátima Bernardes, ela foi impulsionada a gravar esse vídeo lá na gaveta, na porta da gaveta do cemitério, aonde o filho dela foi enterrado, justamente por causa da maconha. Mas eu escuto o vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, o tema que a vereadora traz, ele é muito importante para a reflexão de cada um de nós. Primeiro, da importância do governo fazer uma análise de que precisa realmente cuidar das pessoas, né? Cuidar dessa questão da temática das drogas, que é uma temática muito séria, que realmente é algo muito grave e que você precisa cuidar disso com responsabilidade e com cuidado, porque muitas pessoas têm morrido, têm perdido a vida por conta das drogas. Infelizmente, as pessoas gostam de relativizar. Porque tal droga não faz mal, a maconha não mata. Mas você faz apologia, primeiro, é uma droga que mata. Primeiro isso. Segundo, você fazer apologia às drogas é algo muito grave. Você falou, a gente está acompanhando essa questão da cantora Ludmilla, que é muito sério. Uma pessoa que tem tantos seguidores fazer essa apologia que pode influenciar jovens. Mas, infelizmente,
vereadora, você não pode controlar. Você ser famoso não significa que você defende a vida. Tem pessoas que são famosas e que não defendem a vida, que olham para a vida sob a ótica daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela gosta e acha que aquilo é para ser para todos. Mas muitos desses, no futuro, terminam até perdendo a vida exatamente por conta das drogas. Quantos grandes artistas famosos já não perderam a vida por conta das drogas? Quantos destruíram sua vida? Mas antes deles destruir sua vida, infelizmente, incentivou a muitas pessoas a também destruírem as suas. Quando fala da questão da mãe, que estava chorando ali, eu vi esse vídeo. O vídeo é realmente muito impactante, que estava chorando ali por conta do filho que perdeu, e muitos perguntam, mas morreu de quê? Morreu da violência ou morreu da droga? Eu quero dizer que a droga e a violência, ela está unida, elas estão unidas nessa questão. E tem mais um detalhe, muitos casos é através da violência, muitos casos é a droga. Eu tenho uma mãe aqui no Ibura, que recentemente, colega minha, amiga, que perdeu o filho por overdose, há um mês, 2 meses, overdose. E aí foi a droga ali naquele momento, mas também é a droga quando chega a violência. Eu tive a oportunidade de ir até o Uruguai, e lá procurar saber, procurar verificar o que estava acontecendo sobre a questão da liberação da droga, vereadora. E eu vi o seguinte, que primeiro, crimes por violência aumentou, vereadora, aumentou em simplesmente, no último ano, 49%. E a população entende, as pessoas entendem, que a cada um que morre, que a cada 5 que morre por violência lá no Uruguai, 3 é pela questão da droga. Aumentou o uso da droga de 9% de pessoas que usavam antes da liberação para 14%, 3,9% de pessoas que agora usam em 6 anos. É muito sério. Então, obrigado, vereador. Está de parabéns aí a sua fala, e eu incorporo, e dizer também que é muito importante o governo encarar a droga, o governo federal encarar a droga de forma correta, de frente. E nós estamos aqui para continuar lutando pelas pessoas. Muito obrigada, vereador. Incorporo a sua parte. E, então, foi muito importante a nossa ida, senhor presidente, a Brasília, para poder participar desse momento, trazer para cá, para o nosso Recife, essa discussão, atualizar tudo o que está acontecendo. Queria registrar também a presença do Walter Calheiros, que está ali na galeria, que é secretário da Secretaria de Drogas aqui de Recife, e é importante, Walter, você também está ouvindo aqui, eu tenho certeza que a secretária Ana Paula, que é a secretária de Drogas de Recife, que também estava lá em Brasília participando desse evento, vão ter todo o cuidado de, na elaboração das políticas públicas da nossa cidade, poder ter esse olhar. Na ocasião, também foi firmado um acordo de cooperação técnica com a Sociedade Internacional de Profissionais de Prevenção e Tratamento e Abuso de Substâncias, e na Organização Global Sem Fins Lucrativos Não Governamental, que tem base na ciência, na pesquisa, nas abordagens baseadas em evidências na questão da prevenção. Então, foi muito importante. Tem aqui a carta que foi entregue, inclusive essa carta está circulando na internet, com um abaixo-assinado, que todos os brasileiros, eu queria convocar todos os recifenses a assinar essa carta também, que são contra as drogas, e dizer que nós vamos promover, senhor presidente, aqui na casa, uma audiência pública nos próximos dias, para falar sobre a Conferência Municipal de Drogas, que vai acontecer aqui na nossa cidade também, no próximo mês de março, e essa casa precisa se posicionar também, porque a gente está acompanhando o encaminhamento dessa conferência, e algumas coisas não estão de acordo com aquilo que a gente esperava. Então, nós vamos trazer esse tema para casa, e eu gostaria de convocar os vereadores, a população, para estar presente e se posicionar, onde, num momento tão importante, pela primeira vez, vai ter uma conferência de drogas em Recife, e essa conferência ela tem que ser democrática, ela tem que dar oportunidade para todo mundo participar e dar sua opinião. É isso que nós queremos. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, encerro
E nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, nesse mesmo local e horário regimental. Está encerrada a reunião.